Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Invega Eletrônica, módulo Taramps HD 3000. Esse módulo aqui está com o seguinte problema: quando a gente liga ele acende os LEDs ali normal, LED azul faz esse barulho, depois ele volta para o LED vermelho e também liga a ventoinha e entra em modo proteção, fica com o LED vermelho aceso. Então vamos lá pessoal, aproveitar que está estreando o meu osciloscópio da Mustol. Vou ligar aqui. Esse osciloscópio ele vem 100 mV. Primeira coisa que eu faço pessoal, quando você não sabe as tensões que você vai medir, como esse módulo aqui tem tensões altas, você sempre deixa aqui a ponteira do seu osciloscópio em X10, né, para não ter o perigo de queimar o seu osciloscópio, e já altera aqui as configurações. Aperta aqui ó X10 e aumento a tensão, deixa uma tensão bem alta aqui ó, para não ter nenhum perigo de estar dando problema no seu aparelho. Já deixo aqui em 50 volts e vou aproveitar também, vou utilizar ele como voltímetro, vou estar lendo aqui a tensão ó no AVG. Então a primeira coisa que eu faço quando eu estou com um módulo desse entrando em proteção, pessoal, é ler a tensão aqui ó da saída da fonte. Se eu tiver tensão aqui, porque a parte primária do módulo está trabalhando. Se eu não tiver tensão aqui, é porque pode ser que tenha algum transistor em curto. Então vamos lá, vou pegar aqui da saída deste diodo. Esse módulo aqui ele não tem fonte simétrica, é uma fonte comum, ó, só tem um capacitor. Então não tem tensão negativa. Vou pegar desse diodo, confirmando aqui a ponteira em X10. Então vamos ligar o módulo aí e vamos ver o que vai acontecer. Então já vou estar observando aqui ó, a tensão subiu próximo aqui ó 150 volts. Acendeu o LED vermelho, o módulo ele desligou. Então aqui já dá para ver que a fonte ela está funcionando, está dando tensão. O que isso significa? Eu não tenho transistores ruins. Se eu tivesse algum transistor ruim aqui, eu não teria essa tensão, certo pessoal? Então aqui a fonte está funcionando, os transistores provavelmente não tem nenhum com problema. O que eu faço agora pessoal? Vou ver se eu tenho tensão aqui nos amplificadores. Vamos ver se eu tenho oscilação na saída dos amplificadores. Então agora eu vou pegar aqui ó da bobina, que é o sinal que vem aqui dos transistores, e vamos ver se ele dá algum sinal de vida, né? Se ele oscila alguma coisa. Então vou pegar aqui ó deste canal, vamos ligar o módulo novamente. A tensão ela já vai subindo ali ó, fica observando né, na onda. A tensão subiu ali 64 volts, ó, desligou. Mas deu para observar que não deu nenhuma frequência, não oscilou. Ó, vou desligar aqui, que eu vou fazer agora. Eu vou pegar do outro canal, vou pegar aqui deste canal agora, vamos ver se tem alguma oscilação. Ligo, a tensão ela sobe aí a mesma do outro canal, ó, 64 volts, e também não tenho oscilação pessoal, ó. Aqui já deu para observar, os dois canais eles deram a mesma tensão, próximo aos 64 volts. Então os dois canais eles estão iguais. Se tivesse com o canal queimado, poderia alterar a tensão em um canal. Como a tensão dos dois canais estão iguais, então eu não tenho nenhum problema aqui na parte dos transistores. Então se não está oscilando, se o amplificador não está oscilando pessoal, eu vou para o próximo passo, que é a alimentação aqui dos circuitos integrados e da entrada do circuito. Da onde que vem essa alimentação? Ela vem aqui do regulador de 12 volts. Eu tenho aqui uma fonte de 18 volts aproximadamente, ó. Ela entra no regulador e o regulador alimenta aqui os circuitos integrados. E da onde que eu vou pegar essa tensão? Vou pegar aqui desses três resistores, ó,
Então aqui eu tenho 12 volts, certo? Esses 12 volts que alimenta aqui o restante do circuito. Então vamos lá novamente. Agora, como eu estou lendo uma tensão mais baixa, eu sei que aqui não vai ter uma tensão mais alta, eu vou diminuir aqui a divisão de voltagem. Eu vou colocar, ó, 10 volts. Coloquei 10 volts. Vou estar verificando aqui a tensão, quantos volts vai dar nessa fonte. Então vamos ligar. Tá lá, ó pessoal, atenção, 6 volts. Deixa eu, ó, desligou, tá vendo? Vou desligar e repetir de novo a operação, para ter certeza aqui. Quantos volts era para mim ter aqui neste ponto? 12 volts. Então tem algum problema aqui, pessoal. Só tô tendo 6 volts. Esses 6 volts não é suficiente para estar alimentando aqui, o circuito tá trabalhando. Aqui pode ser duas coisas. O regulador aqui ele pode estar aberto, ou pode ter alguma coisa na linha dos 12 volts. Pode ter algum componente em curto que está derrubando essa tensão. Mas aqui, pessoal, é bem simples. Se eu colocar o dedo aqui no regulador, ó, ele está frio. Se fosse algum curto na sua saída, algum capacitor, circuito integrado, ele estaria quente. Mas como ele está frio, o que pode estar acontecendo? Não está entrando aqui a tensão suficiente nele. Então deu para entender? E quem manda a tensão para esse regulador é esses dois diodos aqui, ó, e esse capacitorzinho azul. Esse capacitor aqui ele pega a frequência aqui, ó, da bobina. Ele deixa passar somente a tensão pulsada. Esses dois diodos aqui eles retificam e nós temos a tensão. Esse capacitor ele filtra. Então vamos verificar aqui, ó, como é que tá esta fonte. Vou pegar desse diodo aqui, pessoal, que é a saída dessa fonte. Então aqui é para mim ter aproximadamente 18, 20 volts nesse ponto. Liguei, tá lá o osciloscópio, ó. Já vou observando aqui a tensão, 5, 7 volts, desligou. Vamos repetir novamente, pessoal, ó. Aqui a nossa barrinha subiu apenas um quadradinho, né? Chegou próximo aos 10 volts. Então essa fonte aqui, ela não tá me dando os 18 volts, tem algum problema. Vou colocar antes do diodo, pessoal. Vou colocar aqui, ó, antes do diodo. Vamos desligar e ligar novamente. Agora eu estou antes do diodo. Vamos ver lá o que nós temos. Agora sim eu tenho a frequência da minha fonte. O que a gente observa aqui? O pico, pessoal. O VPP aqui, ó. O VPP eu tenho 30 volts. E na saída do diodo, quantos volts eu estou tendo? Se eu tenho uma tensão de pico a pico aqui na entrada do diodo de 30 volts, teoricamente na saída do diodo é para mim ter 30 volts, certo? Na saída do diodo eu não tenho esses 30 volts, ó. Eu tenho máximo aqui, ó, 7 volts, 8 volts. Aí, ó, já desligou. Então aqui a gente já dá para concluir que esse diodo aqui, ele tá ruim. Entenderam, pessoal? Vou pegar aqui, ó, desse capacitor. Esse capacitor aqui, ele não deixa passar a tensão contínua. Eu tô aqui com 13 volts, 12 volts da minha fonte, né, ó, antes do capacitor. Depois do capacitor, esse capacitor ele entra aqui nesse diodo. Ó, eu não tenho tensão, viu, pessoal? Então esse capacitor aqui ele isola a tensão contínua, ele só deixa passar a tensão pulsada. Vou pegar antes do capacitor, vou pegar aqui, ó, da saída dos transistores FETs, tá aí pico de 29 volts.
Esse capacitor aqui, ele só deixa passar a oscilação. Então essa oscilação ela é retificada pelo diodo e filtrada aqui por esse transistor. Então aqui, pessoal, já deu para ver que esse diodo aqui ele está ruim, certo? Porque não está dando atenção aí corretamente. Vamos aproximar aqui, ó. Tá aí o diodo, o S1M, que é o D4. Tá aí o nosso capacitor, ele envia aí a frequência para este diodo D4. Provavelmente ele deve estar aberto. Vamos medi-lo. Agora eu vou desligar aqui a minha fonte. Vamos lá medir esse diodo, confirmar aqui a nossa teoria. Colocando aqui, pessoal, o ponteiro não subiu, vou inverter a minha ponta. Tá aí, ó, eu inverto a ponta de prova, né? Ele não tá dando continuidade, viu, pessoal? Aqui, ó, só para confirmar, vamos testar esse diodo do lado. Se esse diodo aqui do lado ele estivesse ruim, ó, esse tá bom. Eu tenho aqui dois diodos. Se esse diodo aqui, esse aqui está ligado no negativo, então ele desvia a tensão pulsada negativa, ele desvia aqui pro GND do módulo. Se eu não tivesse aqui a oscilação pico a pico de 30 volts, esse diodo poderia estar ruim, impedindo aqui que a frequência passasse por esse capacitor. Como eu tenho a tensão de pico a pico aqui de 30 volts, esse diodo aqui ele está ok, e esse aqui não está deixando passar a tensão positiva. Então esse diodo aqui ele está aberto. Fazer a sua substituição, né, pessoal? Vamos lá ver se funciona esse módulo, que eu também não sei se só é esse problema. Então vamos tirar o diodo, vou estar usando aqui a estação de ar quente, porque fica mais fácil. Eu já tiro um e já coloco o outro, que aqui é um pouco apertado para estar colocando o soldador. Então aqui eu já tiro o diodo aí ruim, o outro já deixei aqui no cantinho, já na posição certa, né? Sempre observar a posição certa do diodo, pessoal. Vou colocar invertido. Já coloco o outro aqui, ó, já fica bem mais fácil aqui com a estação de ar quente. Depois ali eu dou uma ressoldada, né, com soldador, para ficar aí bem garantido. Prontinho. Diodo trocado. Será que o problema era só o diodo? Vamos lá ver, pessoal. Vou colocar aqui agora a minha referência em cima aqui do 7812, que é um negativo, né? Vamos colocar aqui, ó, antes do capacitor, na saída dos transistores FETs, tem ali 12 volts, né, da fonte. Vamos ligar o módulo, começa a oscilar. O ciclo dele vem menor, depois ele aumenta o ciclo para 50%. Tá aí, não desligou mais, o módulo está funcionando. O problema aqui era só o diodo. Estou aqui antes do capacitor, ó, nós temos aí a nossa frequência 25 kHz no pico. Opa, esbarrei aqui na chavinha. Vamos ver aqui agora depois do capacitor. Depois do capacitor a gente tem um pouquinho menos, né? O capacitor que passa pelo capacitor, perde um pouco aí da potência. Aqui antes do capacitor, na bobina, na saída dos transistores FETs. E aqui depois do capacitor, a tensão e a frequência que é entregue para os diodos. Dá para ver que tem uma quedinha aqui. E aqui a tensão que nós vamos ter na saída do diodo, pessoal. Vamos colocar agora depois do diodo. Agora sim, tô tendo aqui, ó, 19 volts. Tá entrando no regulador de tensão. Antes o diodo estava ruim. Esse pico de tensão aqui, ele não estava passando pelo diodo. Por isso que o módulo não funcionava. Agora sim, o diodo ele passa o pico positivo aqui e o nosso capacitor eletrolítico fica encarregado aqui de filtrar a tensão, sustentar essa tensão. Então agora eu estou com uma fonte aqui de 19 volts, né? Esses
19 volts, ele entra no regulador. E aqui nos resistores, pessoal, onde que eu estava tendo apenas aí 6 volts, vamos ver aqui agora a tensão. Agora sim estou com 12 volts. A tensão está correta aqui em 12 volts, aqui, ó, certo? Aproveitar aqui e ver também a saída do amplificador. A roteirinha está aqui em X10. Vamos aumentar aqui a tensão para 50 volts. Vamos lá ver essa frequência desse módulo amplificador. Tá aí, nós já temos uma frequência. Vamos mexer aqui na base de tempo. Colocar aqui, ó, 2 microsegundos. Nós temos esse amplificador 180 kHz trabalhando aí agora direitinho, pessoal. Vamos desligar aqui, ó. Já desliga automaticamente. Quando ele estava com problema, a tensão ela subia até 64 volts e desligava. Agora já começa a oscilar, já começa a trabalhar, porque a tensão agora sim está correta, alimentando aqui os circuitos integrados. Muito bom. Aqui um canal e aqui o outro canal. Bem, pessoal, deu para ver aí que esse tipo de defeito se torna essencial aqui o uso de um osciloscópio. Vou mostrar para vocês o porquê. Estou aqui com o meu voltímetro. Se eu colocar aqui antes do diodo na saída do capacitor, o multímetro ele vai me dar essa tensão, ó, 8 volts. E quando o módulo estava com defeito, quando estava com o diodo defeituoso, o osciloscópio aqui ele me deu a tensão de 7, 8 volts. Então se você põe antes do diodo no voltímetro, tá dando 8. E depois do diodo, ele iria marcar 7, 8 volts. O que você ia pensar? Que o diodo estava ok, estava passando a tensão. Só que o osciloscópio ele mostra detalhes que o voltímetro não mostra, né? O osciloscópio aqui, por exemplo, né, ele já mostra que a tensão ela sobe aqui, ó, 10 volts. Eu tô aqui por divisão, ele sobe aqui 2 casinhas, aproximadamente aqui 20 volts. Esse detalhe você não enxerga aqui no voltímetro, né? Que você pensa que aqui só tem 8 volts, mas na verdade tem um pico de aproximadamente 20 volts. Então, certos tipos de defeito, pessoal, se torna essencial aqui o uso de um osciloscópio. E esse nosso Mustol aqui, ele quebra o galho. Um osciloscópio bom, não é ótimo. Se você tiver 2000, você vai comprar um osciloscópio de 2000. Se você tiver 1000, você compra de 1000. Se não, pessoal, se você não tiver condições, você pode comprar um osciloscópio de 500, que tem vários aí no comércio. Com certeza vai te ajudar bastante. E o nosso osciloscópio ele se saiu muito bem aqui, ajudando aí a resolver o problema. Pessoal, vou mostrar outra coisa a respeito deste módulo. 2 vídeos anteriores a este, eu postei este vídeo aqui, ó, a respeito deste CI 980510. Qual CI substituir por este? Não é que, para minha surpresa, este módulo aqui, ó, ele veio com estes CIs. Neste outro vídeo eu falei que esses CIs eram mais fáceis de serem encontrados em módulos mais antigos. Não é o caso desse. Esse daqui é um módulo novo. E tá aqui, ó, 980510. Eles acabaram também utilizando este circuito integrado. Então, de repente, você pega um módulo desse aqui com um problema no circuito integrado e não sabe qual colocar no lugar, é você dar uma pesquisada aqui neste outro meu vídeo. Você vai saber qual que você pode estar colocando aqui no lugar desse 980510. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Aí você vai lá e já fica sabendo aqui qual o substituto deste circuito integrado. Bem, então é isso aí, pessoal. Lembrando que o diodo você deve usar sempre o mesmo, porque tem diodos que é diferentes. Tem diodos comuns, diodos rápidos, diodos Schottky. Então é bom você colocar sempre o original ali no lugar, pessoal, para não dar nenhum problema. Certo? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscrever no meu canal, para você estar recebendo
mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.